Deus me livre, mulher CEO. Sejam bem-vindos ao episódio especial Mês da Mulher, porque você pode e deve fazer acontecer. Eu me chamo Thaís. E eu sou a Sara, e hoje a gente vai ter um episódio super especial one on one comigo e com a Thaís, com um assunto super polêmico que é as mulheres no mundo dos negócios e a visão masculina sobre isso versus a visão feminina. E como nós acreditamos tanto que a imagem fala sobre posicionamento e passa autenticidade, hoje nós estamos aqui todinhas vestidas de Flor de Lis, a nossa marca, preferida de roupas. A polêmica Deus me livre, mulher CEO saiu em setembro de 2024, efetuada por Thales Gomes, que na época fazia parte da presidência do G4 Educações. Hoje em dia não faz mais. Será por quê, né, gente? E hoje a gente vai trazer essa pauta polêmica como uma edição especial do Mês da Mulher, né, Sara? Mas será mesmo que as mulheres no poder elas incomodam? Por que isso, né? Hoje a gente vai trazer um pouco desse assunto, desse escopo, porque é tão polêmico, mas eu acho que é tão necessário a gente colocar em jogo algumas coisas da sociedade aí, sem clichê, sem defender lado nenhum, acho que a gente tem que colocar aqui mesmo. Nós sempre acreditamos, né, Thaís, nesse podcast, inclusive nosso primeiro entrevistado aqui foi o Lucas, do Empreende Brasil, foi um homem, porque nós acreditamos que trazer os homens para falar sobre isso e não fazer um grupinho da Luluzinha é muito importante. Para quê? Para que todo mundo fale a mesma língua e esteja na mesma página. E se tiver realmente algo para ser corrigido, que seja corrigido. Então a gente separou algumas perguntas aqui para vocês e depois vamos ter respostas de internautas também aqui no celular. A primeira pergunta é: quantas vezes você já entrou em uma reunião e sentiu que precisou provar mais do que um homem provaria no seu lugar? Olha, eu acho que isso já aconteceu algumas vezes em reuniões com os homens, mas eu também acredito que muito disso é um pouco de vitimismo, tá? Já vou falando aqui, que eu acho que tem sim um lado de machismo na sociedade grande, né? De algumas coisas que são históricas, sociais e que a gente não consegue mudar do dia pra noite, mas tem também algumas pessoas que elas usam disso para mostrar algumas certas fragilidades. Então, acho que sim, a gente precisa sempre fazer mais para ser ouvida, sempre fazer mais para realmente gerar confiança. E ainda mais nós, né, Thaís? Que nós temos cara de meninas, a gente tem cara de... Nós somos menores, então... Mas tu é novinha mesmo. Na verdade, gente, eu sou nova, só não parece. Então, acho que por causa disso também, eu não vejo isso como uma grande barreira, assim, eu acho que... Mas isso já aconteceu? Já aconteceu. E como você se posicionou nessa situação? A gente mostra, no meu caso, eu mostro bastante profissionalismo, assim, né? Eu tento sempre... por isso que a gente precisa ter muito poder de argumentação na hora. Mas isso é pra qualquer assim, profissão, qualquer pessoa. Uma pauta que eu posso trazer aqui realmente, igual, quando você senta numa mesa onde você é a única mulher, e aí você é uma única mulher, e aí você é jovem, e aí você tem que vender o seu peixe para aquele monte de homem que tá há 10, 20 anos no mercado, realmente você tem que mostrar o quê? Que você sabe do que você tá fazendo, do que você tá falando, que você é mais que um rostinho bonito, que você tem um potencial ali. Então, eu já estive nessa situação, né, diversas vezes, e realmente eu já fui intencional ali na reunião com o quê? Com as dores da empresa, com as dores de que a pessoa precisava pra ela ter essa conexão e ver, opa, eu preciso dessa mina, eu preciso dessa mulher, eu preciso fechar com ela. Mas eu acredito que se fosse um homem, teria que fazer o mesmo, sabia? Teria que fazer o mesmo. Uma coisa assim que eu acho que é a diferenciação é que realmente existem mais probabilidades da pessoa dar em cima, jogar um charme, que com homem não acontece. Já aconteceu algo parecido contigo no mundo dos negócios? Querendo misturar um pouco, não? Porque querendo ou não, Sara, tu é bonita, né? E eu fiquei sabendo que ela é solteira. Pronto, começou a mexer. Então, eu não queria ser tão polêmica assim, mas eu acho que esse ponto, cada um tem que meio que jogar com as armas de persuasão que tem, tá? E eu acho que mulheres têm um poder
de comunicação e de entendimento por uma questão fisiológica mesmo, tá? Por uma questão de conformação cerebral. Eu acho que as mulheres, elas conseguem entender melhor a situação, às vezes, no sentido emocional. Homens, fisiologicamente, têm mais a questão estratégica. Isso, eu acho que é uma coisa que, desde de pequenos, homens, eles ganham Lego, eles ganham carrinho, eles ganham coisas de montar. Então, a gente traz aí uma questão social, de que sim, os homens eles são mais preparados para resolver problemas estrategicamente, até por brinquedos, né? E mulheres são mais preparadas para o cuidado emocional. Então, sim, a mulher ela consegue fazer uma leitura emocional do ambiente melhor. E a gente entende nossas qualidades e nossos defeitos, e aí é para qualquer qualidade, qualquer defeito, não importa gênero, você consegue jogar com isso. Exato. Você consegue jogar com isso. Não vamos dizer aqui que não. Então, sim, eu acho que o fato de eu ser mulher, jovem e conseguir me posicionar, me abriu mais portas do que me fechou, tá? Nessa parte de consultoria, na parte de negócios mesmo. Só que tem um porém. Eu acho que é porque a gente trabalha com marketing. Eu também, eu tava pensando... De todas as empresas que eu trabalhei, grandes empresas do mundo corporativo, a maioria de cargos de liderança feminino, elas são na parte de marketing. Geralmente financeiro, administrativo e RH também. RH é que precisa também mais desse arquétipo de cuidador, né? Então, acaba que RH também tem muitas lideranças femininas. Agora, fora isso, marketing e RH... Eu conheço uma pessoa que é diretora executiva de uma empresa que está abaixo dos CEOs, dos donos. Fora isso, assim, pessoalmente, né? Conheço pessoalmente. Claro. Fora isso, são só homens mesmo que são em cargos de lideranças e direção, tirando daí a parte de marketing e RH. Aproveitando, né, esse gancho, mandaram uma pergunta lá nas nossas redes sociais. Meninas, por que vocês acham que ainda existe tanta resistência à liderança feminina? E a pessoa que mandou isso, eu acredito que ela faz parte da administração, que ela faz financeiro, administrativo. Então, entra bem na pauta que tu falou, Sara. E eu acho que isso é muito uma questão cultural, né? É uma questão que é enraizado culturalmente hoje em dia. Então, as pessoas vão muito porque, não, realmente, a mulher está encaixada em tais tópicos e o homem em X tópicos, sabe? Às vezes o homem vai ser mais racional, então ele vai ser melhor em finanças. O homem vai ser racional, então ele vai conseguir fechar um negócio mais lucrativo. Então, eu acredito, a minha opinião pessoal mesmo, é com essa base cultural. O que tu acredita? Eu acho que sim. Eu acho que é muito da base cultural. E eu acho que esse é o ponto de que as mulheres estão aí tentando mudar, né? Eu acho que esse realmente é o ponto, assim. O que é cultural, porque o que é fisiológico, o que é de depender de competências, efetivamente, isso não tem o que mudar. Nós somos diferentes, né? Mas a parte cultural, assim, de quebrar alguns paradigmas, eu acho que ainda já foi feito muita coisa, mas precisa quebrar um pouco mais essas barreiras, assim, porque isso acaba cegando um pouco mesmo e influenciando. E não é eu e a Thaís que estamos falando aqui, tem pesquisas, né, de Harvard, inclusive, falando que quando uma mulher ela é submetida a um cargo de liderança, ou ela vai para uma entrevista de cargo de liderança, as perguntas elas são mais duras, mais efetivas do que dos homens. E isso não é a gente que está falando, né, é uma pesquisa mesmo. Eu acredito que o problema não é a mulher ser CEO. O problema é a sociedade ainda achar isso estranho. E agora trazendo essa parte de CEO, mulher CEO, empoderamento, posicionamento, na parte de relacionamento, Sara. Você acredita que, por exemplo, vou até perguntar o seu ponto de vista pessoal. Você é mulher, é mãe, é empresária, tem 2, 3 empresas, várias empresas, tem um ecossistema de negócios. E como você lida com tudo isso? Como você separa a sua vida pessoal da profissional? Eu acho que ser casada com uma mulher que tem atividades externas, né, à casa, deve ser realmente bem difícil, tá? Eu não vou julgar. Eu sei que teve muito julgamento em cima do Thales, mas eu acredito que realmente, para ambos os lados, na verdade, você ser casada com um homem também que tem uma vida profissional muito, muito cheia, também não é fácil, porque a pessoa, tudo é questão de foco, prioridades. Então, a pessoa, ela tá despendendo do tempo dela para ficar no trabalho, cuidando da vida profissional. Então, eu acho que sim, são escolhas de vida, e sempre que a gente escolhe algo,
nós renunciamos outras coisas. Então, essa questão de culpar ou achar, né, que é difícil, eu não culpo os homens. É realmente complicado hoje em dia o mercado de trabalho exige que mulheres e homens trabalhem por uma questão financeira e econômica mesmo. Não é mais como uma conformação de sociedade de antigamente. Então, é difícil, porque é questão de tempo, né? Nós só temos 24 horas, a gente precisa dormir, e precisa ter prioridades, e precisa estar ali presente, porque um relacionamento também precisa de presença. E eu acho que realmente é bem complicado, tá? Eu já ouvi de homens na minha frente falando, Deus me livre, mulher CEO. E isso E eu não julgo, eu acho que cada um tem sua escolha. Tem gente que vai achar legal, tem homens que vão achar interessante terem mulheres que ajudem na questão financeira, ou que compartilhem questões estratégicas, né, dentro de casa, porque um vai saber sobre marketing, outro vai saber sobre administração, sobre contabilidade, e às vezes podem montar um negócio juntos. Tem homens que vão ter esse perfil. Tem homens que não, que vão querer mulheres que cuidem do lar, enfim, que fiquem em casa. Eu tenho amigas que optaram por isso, largar o trabalho para cuidar dos filhos, e eu super entendo, respeito. Eu não sou esse tipo de pessoa, mas eu respeito todos os lados. E tu consegue equilibrar ou é algo desequilibrado mesmo? Não, hoje é só realmente muito focado pra carreira, assim, né, pro profissional. Teu foco é a sua carreira. Hoje é muito voltado pro profissional, porque eu acredito muito em onde você coloca foco, expande. E um relacionamento, ele precisa também, ele precisa ser de ambos os lados, né? Então as pessoas, elas precisam estar disponíveis, elas precisam ter presença. E aí são escolhas, como eu falei. É certo, é errado, eu vou me arrepender, não vou, eu não sei. Então, mas é a minha escolha de hoje. E você, Thais? Porque você é muito mais nova, né? Eu já tenho filho. Eu não tô no lugar de fala porque eu não tenho filhos, né? Eu tô começando agora, então eu sou bem focada na carreira, eu sou jovem, então eu acredito que eu estou num momento pra isso. Então, o relacionamento, ele entraria como equilíbrio. São pesos diferentes, né? Cada pessoa tem uma situação. Por isso que eu perguntei de você. Mas assim, falando em relacionamento e homens, olha só o que a gente fez. A gente fez umas perguntas específicas e a gente chamou alguns homens para responder, para saber a opinião deles, né, Sara? Então vamos ver as respostas polêmicas e as perguntas que a gente fez para esses homens. Uma das perguntas que a gente fez foi: se você estivesse no lugar de uma mulher que está começando a carreira agora, acha que teria as mesmas oportunidades ou seria mais difícil? E a resposta dele foi: acredito que eu teria as mesmas oportunidades. O mercado de trabalho tem destacado muitas mulheres, principalmente na minha profissão, mulheres novas e velhas. Então, acredito que sim, eu teria a mesma oportunidade que tive no começo. E realmente, né, eu acho que aqui a profissão dele, ele é arquiteto, então eu acho que, por exemplo, nesse nicho, sim. O que tu acha, Sara? Eu acho que sim. E tem algumas profissões que realmente elas acabam até favorecendo um pouco mais as mulheres, eu acho. Porque contratar uma arquiteta mulher, me parece, tá, uma opinião pessoal, que ela vai ser mais atenta aos detalhes. Exato. Então, e aí, nesse caso, exatamente. Até o contrário, às vezes a pessoa que é mulher e o homem fica assim, não, mas eu também tenho as minhas qualidades. Nesse caso, o homem vai ter que provar que ele tem qualidades, é verdade. Tanto. E aí entra nas quebras de objeções lá, daí a gente entra no outro episódio de marketing. Aí agora a gente entrou, o quê? Em outra pessoa, e o interessante é que ela está o quê? No nicho financeiro. E a gente fez a mesma pergunta. E a resposta dele foi por áudio. Eu posso colocar o áudio aqui, produção? Claro. Então vamos colocar o áudio aqui dele, gente. Meu Deus. Eu acredito que hoje, no mundo que nós vivemos, a mulher ela tem um pouco mais de voz do que nos tempos passados. Então, sim, usando boas estratégias, a chance de crescimento é muito maior. A gente percebe que há muito mais oportunidades para a mulher hoje do que no passado. Então a gente vê que esse nicho já muda, usando boas estratégias, e a gente já vem remetendo ao quê? A um padrão cultural. Comparado ao passado, sim, a chance dela tá no mesmo nível que eu, com as mesmas coisas. Ok, mas tem que usar estratégia para isso. Por quê?
o homem no financeiro vai ser melhor. E o que você acha sobre isso? Eu acho que nessa parte administrativa, financeira e de gestão, a parte do princípio também que homens são mais respeitados, vamos dizer assim, por homens, né? As mulheres, às vezes, elas na liderança... Eu falo porque eu sou proprietária de um restaurante, então lá nós temos funcionários homens. Já perguntaram se você era esposa do dono? Já, eu sempre acho que é um casal, né? E na verdade não, a Acala é administrado por 2 mulheres, bem pelo contrário, né? Mas o que já aconteceu lá, que é bem interessante, um funcionário falou que não ia ficar porque ele era administrado por mulheres. Sério? Sério. Que ele não ia receber ordem de mulher. Isso já aconteceu e o restaurante tem só 2 anos. Nossa. O que já aconteceu, né, foi de uma pessoa que veio pra ser meu sócio, não se tornou, perguntou assim, nossa, mas como você lida no fechamento de contrato? Aí eu, como assim, como eu lido? Normal? Aí ele, tá, mas tu tá solteira agora? Aí eu, sim. E tá, e as pessoas, todo mundo te convida pra sair? Aí eu, não. Não, é super normal. Não, é o fechamento de contrato normal, é uma relação comercial normal, só que tem pessoas que eram, como assim? Como assim? Você tá solteira? Você tá... Como assim? As pessoas não tinham pra sair toda hora? E não é bem assim. Mas eu acredito que isso é muito do posicionamento de cada mulher, como a gente falou ali anteriormente. Vamos pra próxima pergunta? Quer falar mais alguma coisa? Então, acho que essas coisas acontecem, tá? Parece que não, mas acontecem. Acontece muito. Acontece. Então, assim, a gente tá trazendo uma neutralidade aqui pra situação. Estamos sendo bem transparentes que sim, as mulheres têm toda a qualidade, mas a gente também tem que ser realistas, que é algo que realmente acontece mesmo em 2025, entende? E eu não culparia os homens, tá? Eu acho que isso é muito de questão de sociedade, assim, que vai algum tempo ainda pra mudar. É bom se falar sobre isso. A Sarah sendo cancelada em 3, 2, 1. Eu acho que precisa se falar muito sobre isso, sabe? Mas, como a gente falou, tem profissões que são ao contrário, mas precisa realmente se falar, porque acontece muito. Precisa ter essa voz aqui pra falar, ó, isso acontece, porque muitas pessoas nem imaginam o que acontece, né? E trazendo lá na pauta de relacionamento, falando pra mulheres agora, sim, você ser empresária prejudica os relacionamentos. Eu acho que sim. Eu não acreditava nisso, eu achava que era balela, não. Imagina, todo mundo vai querer uma pessoa, né, que tem empresária, não sei o que, condições financeiras. Mas, de alguma forma, hoje eu acho que sim, que impacta na visão de relacionamento, assim. Hoje por experiência própria, eu acredito que impacta, assim. Tu não tem esse... Porque tu sempre foi empresária, tu não vai ter... Igual, quando eu não focava tanto na carreira, quando não tava tão assim, era muito mais fácil, né? Mas uma coisa também que eu tava até pensando aqui, o que eu acredito? Quanto mais você é seletiva e vai subindo os seus padrões, menos pessoas você tem. Então, assim, se você é uma pessoa que você foca na sua carreira, que você cuida do seu corpo, que você se alimenta bem, principalmente uma mulher, você é uma mulher que você ganha bem, você vai ser mais seletiva. Você não vai ser uma mulher que vai ali sair com um cara pra comer um sushi, porque você pode comer sushi quando você quiser, você pode viajar quando você quiser. Então você vai querer um homem também que esteja em tal nível, vamos dizer assim. Eu acho que também tem essa pauta pra mulher que, nossa, a empreendedora tá fazendo tudo. A mulher está em outro nível também. A mulher não tá só ali buscando o amor da vida dela pra salvar a vida dela e ela ter uma vida ótima depois que ela casar. Foi o que foi ensinado, né? Da questão da princesa da Disney. Da princesa da Disney. E novamente a gente entra no quê? Padrões culturais. A gente tá sendo muito polêmica aqui, né? Eu acho que sim. Tá. Não, e esses dias até teve uma polêmica bem grande. Talvez essa tua fala aí também gere polêmica. Porque alguém falou que não ia ficar com alguém que ganhasse menos que ela. Uma mulher, ela tava sendo entrevistada. E daí ela falou que não ia ficar porque ela batalhava pelo dinheiro dela e tal. Mas acho que isso é meio que nada a ver, assim. Tá. Acho que vai de pessoa pra pessoa. O que você acha? Porque você já... Ó, no pessoal ela já me falou que não é bem assim. Mas o que você acha? O homem tem que ganhar mais que a mulher? Ou tudo bem os dois ganharem igual? Ou a mulher ganha mais que o homem? Eu acho que isso não tem nada a ver. O que eu penso, tá? É a cabeça da pessoa. O homem, ele pode ganhar menos que a mulher, enfim. Mas essa pessoa ela tem que ter uma perspectiva de futuro. Ela tem que ter uma visão de futuro. Ela tem que ter uma certa ganância. Tá certo. Né?
ela pode ganhar menos agora, mas daqui 5, 10 anos ela pode ganhar mais que você. Isso eu tô falando de ambos os lados, mulher, homem. Ambos os lados. Não é só homem. Total, mas assim, agora, pessoal, pra mim, homem tem que ganhar mais que mulher. Energia feminina, quando eu vou, aquelas, né, super expert em relacionamento, solteira 75 anos, mas ok. Mas quando está num relacionamento, o homem tem que ter ali a energia masculina dele, ele tem que ser o provedor, então eu acredito nisso sim. No entanto, é igual falou, é questão de mentalidade. Se a pessoa está disposta a construir algo, ok. Mas não comigo. Tô brincando. É mas mentalidade e maturidade. É mentalidade também. E maturidade. Que acho que tu pode talvez mudar de ideia daqui a pouco. É, com certeza. Igual, olha só o que eu tô falando. Outra pergunta, falando em relacionamento. Você acha que um relacionamento saudável, que era o que a gente tava falando agora, pode ser afetado por uma mulher muito focada na carreira? Tipo, existe esse medo de ela vai passar a carreira na frente de mim? Vai dar prioridade pra carreira do que pra mim? E a gente teve algumas respostas aqui. Eu vou tentar resumir o máximo, porque esses homens são polêmicos também, tá, gente? Mas eu vou colocar aqui um áudio e depois eu vou ler 2 respostas. Sim, pode ser afetado, dependendo o grau que essa mulher está focada na carreira. Vamos dar um exemplo aqui prático. Se essa mulher, ela vai ter ali finais de semana que ela está sempre com evento para fazer, reunião, e está estudando, se desenvolvendo, como que uma pessoa vai caber dentro da vida dela? Não vai caber. Agora, se é uma coisa ou outra que dá para se buscar um equilíbrio, aí tudo bem, né? Agora, se é um relacionamento, principalmente se é um namoro, fica mais difícil, porque o namoro você acaba vendo menos vezes do que um casamento. Se é um casamento, pode até ser que você sim consiga se adequar a esse momento da carreira da mulher. A pauta que ele trouxe é muito importante também, né? Existem níveis de relacionamento. Depende muito se você está num casamento ou num namoro. O namoro é investimento pra ver se tu vai casar ou largar da pessoa. Na minha concepção pessoal, né? Então, assim, por exemplo, eu tô namorando com alguém, eu tenho que investir o meu tempo, eu tenho que deixar de trabalhar, eu tenho que aproveitar a pessoa, eu tenho que investir na pessoa. Então, carreira, pessoa que tá muito focada atrapalha. Outra pauta que ele falou também, eu acredito, é a questão de equilíbrio. Por exemplo, cara, eu quero ter uma boa carreira, eu quero estudar, eu quero crescer, mas eu também quero encontrar o amor da minha vida. Avisa eu ou avisa vocês, assim, pra ela? Quem avisa pra ela? Então, por exemplo, se entrar uma pessoa especial, eu acho que tem que ter um equilíbrio de você ter sacrifícios para ter essa pessoa na sua vida. É claro, isso tira um foco da carreira. E o que tu acha? Eu falei, né, sobre isso ali, eu acredito que ele tá certo, tá? Não dá pra julgar, eu acho que realmente são prioridades, são foco e vai do... E eu acredito muito que relacionamento é contrato. Se você tá nas linhas ali dizendo, o homem vai ficar em casa cuidando da casa e a mulher vai trabalhar, ok, se tá de comum acordo e se tá todo mundo alinhado naquilo e se faz bem pra aquele setor, pra aquela família, tudo bem, tudo bem. Eu acho que não existe certo e errado, eu acho que existe não enganar, ter respeito e fazer o que tá ali no contrato, nos acordos. Sempre ter essa comunicação, né? Sim. Mas com certeza, se você tem uma carreira, quanto mais empresas você tiver, mais você vai ter tempo e foco naquilo. Tem outra que eu quero ler aqui. De outra pessoa, que a pessoa respondeu assim. A mesma pergunta, tá? Acha que um relacionamento saudável afeta muito uma pessoa que é focada na carreira? Nunca. Se eu crio um vínculo leal e recíproco com a minha companheira, eu vou torcer muito para que ela se destaque e seja focada na carreira. Acredito que esse medo seja para homens que não têm certeza que a mulher a qual ele se relaciona é a parceira da vida dele. Polêmico. Então, amiga, se o teu homem não te apoia, você não é a mulher da vida dele. Aquelas. Polêmico. Vou fazer essa pergunta primeiro pra Sara. Quando você pensa em um relacionamento, você prefere uma pessoa que seja muito focada na carreira ou se dedique mais à vida pessoal? Eu acho que depende, tá? Eu não tenho muito assim, eu acredito que pessoas, cada um tem o seu estilo. É claro que
né, preferiria alguém mais ambicioso em questão de conquistar as coisas no âmbito material mesmo. Então, carreira. Mas também não teria problema de pessoa que tenha um pessoal desenvolvido, já que se ele já tiver um negócio, por exemplo, entende? A pessoa ela pode ter construído alguma coisa ao longo dos últimos 10 anos e ela tem ali um pé de meia, vamos dizer assim, e tá focando mais no pessoal. Ou também não tem esse pé de meia, mas também tá focando... Mas eu acho que a pessoa tem que querer buscar coisas novas de conhecimento. Pode ser tanto na vida pessoal quanto no profissional, mas ela tem que estar sempre querendo buscar coisas novas, sabe? E quando eu fiz essa pergunta, eu pensei, o que o homem vai responder? Com certeza, pessoal. Porque o homem, ele quer uma mulher que se cuide, uma mulher que esteja ali pra ele, uma mulher que tenha equilíbrio emocional. Mas nem todos, eu acho que nem todos. Mas a resposta me surpreendeu. Não foi essa a resposta dele. Eu fiquei em choque. Eu até quase perguntei, quer casar comigo? Tô brincando. Mas assim, a resposta foi a seguinte... Eu iria preferir que fosse na carreira profissional, assim como eu sou. Acho que a visão que a mulher tem e perspectiva de futuro fala muito sobre ela, tanto no âmbito profissional e familiar. Todo início é mais difícil, mas acho que o homem consegue se inserir melhor em determinados ambientes, que demanda presença mais forte. E também tem o homem que acha que ele quer uma mulher focada na carreira, mas ele não quer. Porque se tu for perguntar, eu acho que 90% das pessoas vão responder isso, tá? Sim. Eu acho que 90% dos homens vão responder que querem uma mulher que seja focada na carreira, que cuide, que traga, né, seja também, tenha renda familiar, agregue na renda familiar. Mas no fundo, eu acho que não. Eu não sei, pelo que eu tô percebendo, é mais pra isso, assim. Acha que quer, mas talvez não quer. E você, mulher, o que você pensa sobre tudo isso? Já teve dificuldade no seu relacionamento por causa da carreira? Já pensou em desistir da carreira por causa do seu relacionamento? Em questão de reuniões, compromisso, como você se organiza? Você tem esse equilíbrio ou você não tem ele? Compartilha sua história aqui com a gente e muito obrigada por fazer parte desse episódio